Queria que vocês abrissem comigo em 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ler comigo o versículo 6, que é o versículo da mensagem de ontem. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor? 2 Coríntios 3, versículo 6. Vamos ler juntos. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Novamente, as irmãs somente. Os irmãos. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora o versículo 16 e 17. Amém? Todos juntos. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler de novo esse versículo, você vai ler para o seu vizinho. Tá, os dois versículos, tá bom? Amém. É o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Aleluia. Amém. 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 Podemos sentar. Amém. Vamos falar juntos. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. As irmãs. Os irmãos. É o Espírito. E onde? Onde está? O Espírito do Senhor. Há o quê? Fala para o seu vizinho. Onde está o Espírito do Senhor? Há liberdade. Aleluia. Na palavra de ontem nós desfrutamos muito da composição do Espírito que compõe o ministro da nova aliança. Nós, como ministro da nova aliança, somente podemos ser ministros se nós temos o Espírito. E onde tem o Espírito, aí há liberdade. Na verdade, o Senhor, Ele quando morreu na cruz por nós, nessa mesa que nós desfrutamos hoje, nós temos que lembrar todos os domingos, irmãos. Pelo menos no domingo, né, que nós partimos o pão. Temos que lembrar que essa mesa é uma mesa de libertação. É uma mesa de liberdade. Não é só porque existe o sangue. O sangue sim nos liberta. E nós temos que aprender a aplicar o sangue todos os dias. Às vezes, irmãos, nós já falamos isso várias vezes aqui, mas nós não vamos deixar de repetir. Às vezes nós somos presos, estamos presos em nós mesmos, porque existe muito fardo em nós. Muitos fardos que nos levam para baixo, nos puxam para baixo. Fardo do pecado, não tratado, falta de arrependimento, falta de confissão, falta de ser lavado diariamente pelo sangue de Cristo, aquilo nos puxa para baixo. Irmãos, e quanto mais se aproxima da volta do Senhor, vou repetir, quanto mais se aproxima da volta do Senhor, o inimigo vai intensificar ainda mais, puxar as pessoas para baixo. Especialmente, eliminando a função de nós como filhos de Deus. O Senhor está nos mostrando hoje que Ele está chamando todos nós para sermos ministros de uma nova aliança. Eu vou aproveitar essa 1 hora que eu tenho. Embora hoje a mensagem estaria com outro irmão que não está presente, o Dídimo foi para a conferência em Foz do Iguaçu, onde o irmão Dong está lá, a conferência foi muito riquíssima. E aí então, a gente veio substituir fora da programação, tá certo? Chegamos essa semana da África e da Europa, depois eu queria compartilhar um pouquinho com vocês do que o Senhor tem feito nesses 2 continentes. Mas não podemos falar qualquer coisa antes de mencionarmos essa palavra que é muito preciosa para nós.
Nós, para sermos ministros da nova aliança, nós temos uma arma, nós temos uma coisa que chama-se o Espírito. O Senhor, Ele morreu por nós, sofreu 33 anos e meio como homem, morreu na cruz, não apenas para nos redimir nossos pecados e nos trazer de volta a Ele. Eu não sei, irmãos, quanto de nós ainda valoriza a redenção de Cristo. Eu pergunto isso mesmo com bastante peso no coração. Quanto de nós diariamente valorizamos a redenção de Cristo? O modo de vida que nós temos hoje, ele vai ditar se nós valorizamos ou não o que Cristo fez por nós na cruz. O que nós falamos, do modo que nós vivemos, o que nós fazemos, vai nos expor o quanto nós valorizamos o que Cristo fez por nós na cruz. Nos denuncia, exatamente. Nós estamos hoje na mesa do Senhor. A gente vem, canta, desfruta. Mas o meu medo, irmãos, como alguém que está à frente da igreja, é que nós ainda temos o perigo de fazer isso num ritual. É domingo, partir do pão, é santo, eu tenho que ir lá, assim como eu vou na missa domingo para poder comer a hóstia e tomar o coisa. Talvez o conceito nosso, de muitos de nós, ainda é esse. Eu vou domingo para poder me limpar, que a consciência fique tranquila e poder alguma coisa. Espero que isso não esteja acontecendo no nosso meio. Espero que você venha aqui para desfrutar de fato do Senhor e conhecer a vontade dEle. Eu digo isso, irmãos, com bastante peso, porque pela graça de Deus, o Senhor me deu esse privilégio de viajar e conhecer a realidade dos nossos irmãos que estão lá fora. E eu sempre digo assim que o que Deus tem nos dado aqui em Brasília, para nós, não só em Brasília, mas a todas as igrejas no Brasil, não importa qual seja, Belo Horizonte, qualquer vida da igreja que esteja no Brasil, nós temos um lastro, nós temos um fundamento, nós temos uma base muito sólida. Temos tudo que a gente precisa. Não temos instrumentos musicais, temos quem cante, temos cadeiras, temos salão, temos quem arrume, temos tudo. Enquanto a gente vai para outros lugares, não tem nada disso. E o que me toca é que nesses lugares, desculpe falar assim, irmãos, mas o Espírito, não sei quantas vezes é mais forte que aqui. Aqui eu sinto muitas vezes que nós já caímos na religiosidade. Nossas reuniões passam a ser religiosas. Nós já sabemos o que vai cantar, sabemos o que vai falar, sabemos quem vai liberar a mensagem. Nossa atitude não está correta. Eu quando volto, eu volto sempre arrependido diante do Senhor. Eu volto com muito arrependimento, porque eu vejo, irmãos, que nós podemos muito mais do que nós estamos fazendo. A igreja em Brasília pode muito mais do que tem feito. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Mas o meu sentimento esta noite até acho que Deus preparou isso aí para que a gente pudesse ter essa comunhão. Semana que vem muitos irmãos também não vão estar aqui mais por causa da conferência de jovens. E eu vou estar viajando de novo na segunda-feira, dia 16, para a África. Mas eu queria deixar esse encorajamento para vocês. Deus tem falado muito a todas as igrejas uma atitude de arrependimento. Tivemos aqui uma vigília dos nossos irmãos que usaram este local na sexta-feira. Não sei quem veio aqui, mas o que eu ouvi falar é que a liderança que esteve aqui, os irmãos que estiveram aqui, foi uma vigília de 4 horas de simples arrependimento e confissão. Eles estão vendo a necessidade de se arrepender e confessar, pela religiosidade e tradição que tem imperado no meio deles. Eu pergunto, irmãos, no nosso meio tem ou não tem religiosidade? A sua atitude, a minha atitude ao vir na reunião, ela é uma atitude pura diante de Deus? Nosso coração, de fato, é um coração de poder vir, para poder falar, Senhor, eu quero te ouvir, para poder, de fato, avançar mais? Ou semana após semana é a mesma coisa?
nós temos o Espírito. Temos que louvar a Deus que nós temos o Espírito. Esse versículo diz, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Significa que você e eu precisamos lançar mão desta liberdade que o Espírito pode nos dar. Às vezes nós nos sentimos presos. Você se sente preso por alguma coisa. Eu não sei o quê. Pode ser as aflições deste mundo, pode ser as preocupações deste mundo. Pode ser um pecado que você não tratou. Pode ser uma coisa que você não quer largar. Pode ser pode ser não querer largar o bem-estar que você tem, porque isso é um sacrifício em prol das coisas do Senhor. Isso nos prende. Nós somos prisioneiros dessas coisas. E aí Deus não tem condições de poder, de fato, nos fazer desfrutar da verdadeira liberdade que nós encontramos somente no Espírito. Eu digo isso, irmãos, porque a gente passa, né? Não só pela África, agora passei pela Europa. Não importa, não é uma questão de prosperidade ou escassez. É uma questão de coração. É uma questão de oportunidade. Estive agora no Congo, nos 2 Congos. Congo e Camarões. Primeiro em Camarões, né, irmã Gisele Camarões. O Bucafé de Yaoundé vai inaugurar essa semana, viu, irmã? Os irmãos ali, 2 irmãos estiveram aqui conosco há 2 meses atrás, do Camarões. E naquela dificuldade toda, onde os irmãos moram, e até mesmo todas as faltas de recursos, nós tivemos a grata surpresa de poder ver os irmãos desfrutando maravilhosamente do Senhor e assim, despojados, né? O que mais me toca, irmãos, é que a alegria que nós tocamos no Senhor é quando nós estamos despojados. Deus precisa nos despojar. Você e eu precisamos aprender a nos despojar. Os irmãos ali cantando, desfrutando, lendo a palavra, pregando o evangelho, levando a palavra para as pessoas, para os pastores, para as congregações. E tanta coisa tem acontecido ali. E a palavra já se espalhou para outras regiões do Camarões. Difícil para os irmãos, até mesmo para eles é muito difícil. Eles viajarem de 2 dias de ônibus. Imagina, se nós viajarmos 48 horas de ônibus aqui, já é difícil nas nossas estradas, com os nossos tipos de ônibus. Imagina o tipo de ônibus deles e as estradas deles. A irmã Gisela sabe, eles foram lá para perto do Mali, lá para perto, lá no norte. Mas chegando lá, viajaram 2 dias para ficar 1 dia e meio e voltar 2 dias. Iniciou 1 dia e meio. 2 irmãos que a gente não dava nada para eles. Até eles mesmos falaram. Chegamos lá, os irmãos que nos receberam eram professores de universidade. Quando olharam para a gente, falaram assim, o que vocês são? Os irmãos falaram assim, somos servos de Deus. E aí, os professores eram cristãos, começaram então a desprezar os irmãos. E começaram a tomar a posse da reunião, começaram a falar da reunião e tudo. Daí pediram para os irmãos falar, vocês têm alguma coisa para falar? Daí quando os irmãos abriram a boca, esses professores simplesmente ficaram de queixo caído. Porque viram, não deram nada para esses 2 irmãos. São 2 irmãos responsáveis de uma igreja do interior. E como eles se vestem bem simplesinho, ele é bem mirradinho, magrinho, né? Se Deus permitir, em setembro vai estar aqui na conferência, vamos trazê-lo. Bem mirradinho. Irmão, mas tem um espírito de leão. Esse irmão, quando abre a boca, ele faz estremecer de fato céus e terra. Não só pelo conteúdo, mas pelo fervor e amor que ele tem pelas coisas do Senhor. E o Senhor tocou no coração desses professores e disseram assim, vocês vão ter que voltar aqui. Porque os irmãos tinham preparado, veja bem, tinham preparado a ida do Salomão para lá. Eu estava prevendo ir para lá. Aí o Salomão não aparece, aparece 2 mirradinhos. Eu falei, graças a Deus que eu não fui. Porque senão, talvez iriam falar, porque
ele é do Brasil, tal, não sei o quê, talvez porque ele já tem um curso universitário. Então, não, Deus não permitiu que eu fosse, para que dois irmãos que não tinham curso universitário, mas tinham o poder da palavra, pudessem impressionar esses dois professores. Os professores que no começo menosprezaram, na saída deles, estavam servindo esses irmãos. Literalmente, servindo comida, servindo bebida. Então, o que vocês mais precisam? Precisamos que vocês voltem aqui para nos suprir com a palavra. Então, irmãos, não há muito conhecimento, não há muita doutrina, não é sua posição social. Isso é um grande erro também. Não pense que é sua posição social, que você, por ser universitário, por ter mestrado, doutorado, você vai ser alguém que vai falar muito mais. O que você precisa ter é o Espírito. Se você tem o Espírito, você tem tudo. Jesus não escolheu doutores, Jesus escolheu pescadores, escolheu remendadores de rede, escolheu levitas, escolheu coletor de impostos. Ele não escolheu pessoas, não que Deus não vai escolher pessoas da alta sociedade, ou pessoas de nível educacional. Deus quer salvar todos os homens, mas não é isso que faz de você um ministro da nova aliança. O que faz de você um ministro da nova aliança é você saber usar o seu espírito. Se você usa o seu espírito, você envergonha reis, você envergonha magistrados. Você faz professor de universidade se prostrar diante de você. O que nós temos, irmãos, que é ser pessoas que usam o espírito, que tocam no espírito. Daí nós fomos para o Congo. Uma viagem complicadíssima. Viagem, até para você. Eu nunca viajei internamente no Congo. Eu sempre cheguei em viagem internacional. Dessa vez viajei de Kinshasa para Lubumbashi. E aí, para você entrar no aeroporto, você tinha que pagar propina para o soldado, para o guarda lá, para você entrar no aeroporto. Porque a gente vê assim, pensa, esse cara é chinês, a China está dominando a África, né? Aí quando olha chinês, fala, chinês tem dinheiro. Então, mas como eu sabia, tinha que preparar lá $1, $2, $5 e tal. Aí passava assim, deixava $1 com um, aí deixava. Quando passava no outro, olha, para você poder agilizar aquela fila tremenda, você vai ficar 2 horas e vai perder o voo. Aí você tem que, aí coloca outra pessoa, $5, aí vai lá, agiliza tudo para você. Aí vai lá, quando vai embarcar, desculpe, o avião não vai voar para tal cidade, porque o outro avião quebrou, você vai ter que esperar, a gente vai pegar seu avião, vai voar para outra cidade ao norte, você espera aqui, quando ele voltar, daí que você vai para a sua cidade. 8 horas de espera na sala de espera, porque o avião tinha que ir, voltar, para pegar esse mesmo avião para ir para o sul, né? Mas aleluia, aprender a dar graças em toda situação, sem murmurar, sem reclamar, aprender a gastar o tempo na presença do Senhor, ler mais a palavra, orar mais pelos irmãos. Foi muito bom. Chegando lá em Lubumbashi, a primeira vez que a gente vai, os irmãos abertíssimos, depois de toda a tormenta que passou-se em 2010, 2011, esses irmãos quase que escorregam, mas o Senhor os firmou. Falaram assim, nós seguimos ao Senhor. Se os irmãos estão firmes, nós também estamos firmes. E ficaram muito contentes com a nossa visita. Ficamos lá 2 dias e meio, 2 dias com eles, praticamente. E a comunhão foi muito gostosa. Se Deus permitir, 2 deles vão estar na conferência agora em setembro. Queremos trazê-los também, porque ficaram muito tempo sem comunhão conosco. E abertos e convidaram vários pastores para a comunhão. E, irmãos, como a palavra do reino realmente é preciosa. Como a palavra do reino mexe com todas as pessoas. Hoje, no meio do povo cristão, as pessoas estão sedentas, de fato, palavra de crescimento. Só para vocês terem uma ideia, um dos motivos de arrependimento da comunhão aqui na vigília, e foram líderes renomados, que nós conhecemos alguns deles. Estavam aqui orando, aqui nesse salão, pedindo para o Senhor perdão, por gastarem tanto tempo nas coisas como dons, nas coisas como curas, nas coisas como prosperidade, e não buscarem mais intimidade com o Senhor, não buscarem mais crescimento na vida de Deus. Você não acha que Deus está preparando o povo dele para receber o evangelho do reino? Amém. E esse clamor está ocorrendo em toda a terra. As pessoas estão cansadas dessas coisas.
Eles querem de fato palavra que seja alimento para eles. Então quando chegamos no Lubumbashi, Deus nos deu esse pouco tempo com eles. E graças ao Senhor, alguns pastores, uns não eram muitos, 2 ou 3, permaneceram, tiveram comunhão conosco, abriram-se. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra ali em Lubumbashi. Lubumbashi fica bem perto da Zâmbia. É a segunda maior cidade do Congo, da República Democrática do Congo. Daí nós encontramos aquele irmão que todos vocês ajudaram nas ofertas, lembra? Aquele irmão que é do Congo Brazzaville, que por causa da situação dos 2 países teve que entrar para Kinshasa. Graças ao Senhor, toda a sua família entrou, está lá em Kinshasa, estavam na conferência, na comunhão que nós tivemos em Kinshasa. E em Kinshasa, graças ao Senhor, embora era um tempo de chuva, época de chuva, e o local de reuniões lá como já falei, é numa favela. É talvez uma das maiores favelas do mundo. Mais de 1,5 milhão de habitantes nessa favela. E é favela mesmo, né? As ruas, acho que vocês já viram alguma vez, depois a gente passa para vocês. As ruas são, praticamente todas as ruas, puro lixo. O pessoal não joga lixo, né? Não tem lixeira, eles jogam na rua mesmo. Então, lixo é uma coisa assim, alarmante, né? Alarmante. Aí quando chove, você imagina como é que fica aquelas ruas. E então, a época de chuva, alguns irmãos não conseguem vir às reuniões, porque realmente é difícil. Mas, graças ao Senhor, mesmo assim, veio uma grande quantidade de irmãos. E lá compartilhamos essas últimas palavras que temos ouvido nessa conferência. E os irmãos alegres, desfrutando, e com espírito forte. E o que mais me impressiona, irmãos, é que com um pouquinho de recurso a mais que a gente pode dar para os irmãos lá. Nós começamos há 3 meses atrás a enviar $1.100 para eles, mais ou menos R$2.500. E com R$2.500 por mês, eles têm conseguido dar assistência, mais ou menos 1.500 para alguns irmãos lá, para os irmãos que têm dificuldade, né, de emprego. E cada família lá, o que menos tem filho, tem 6. Né? Aí vai conversar com o irmão, quanto você tem? Eu tenho 10. E outro, tenho 11, e está vindo mais um. Né? Então, os que menos têm filho, tem 6. E moram lá, naquela condição. Então, qualquer $50 que a gente dá para os irmãos, $100, já ajuda, pelo menos, a ter comida para eles durante o mês. Né? Então, nós nos comprometemos a ajudar os irmãos que cuidam da igreja. E os outros $300, $400 que a gente dá, eles usam para poder viajar para o interior e visitar congregações. E graças ao Senhor, um pastor que veio em busca de um irmão, que hoje é o irmão responsável da igreja, que mora em outra cidade, ele vem em busca dele, pensando que esse irmão estava desviado. Na hora que esse irmão chegou, esse pastor chegou para visitá-lo. O irmão responsável, né, graças a Deus, cheio da vida, ele também era pastor antes, começou a falar do evangelho do reino para esse pastor, que vem em busca dele. Esse pastor ficou maravilhado. Falou, eu pensei que você estava perdido. Quem está perdido sou eu. Por favor, me fala mais do evangelho do reino. E começou a falar. Falou, você precisa ir para a cidade de onde vim. Fica 5 horas aqui, você vai ter que ir lá. Eu conheci esse pastor da outra vez que eu fui, em janeiro. E dessa vez, então, eles começaram a ir. E na primeira reunião que eles tiveram 3 dias de conferências lá, com os pastores. Que esse pastor, ele é muito conhecido. Congregou todos os pastores da cidade, 80 pastores, de diferentes congregações, diferentes ministérios. E os irmãos, por 3 dias, falando do evangelho do reino. E, para alegria nossa, todos eles abertos para continuar recebendo a palavra. E aí eles foram para outra cidade, um pouco mais perto de Kinshasa. Também por um contato que fizeram. E aí chegaram lá, outra comunhão de pastores, 120 pastores. E aí reuniram lá 120 pastores, os irmãos falaram do evangelho do reino e todos os pastores abertos para o evangelho do reino. Ou seja, saíram de Kinshasa e agora já estão se propagando mais 2 cidades. E não é coisa pequena não, estão se propagando no meio do povo de Deus, que estão abertos para poder avançar com o evangelho do reino. Não sabemos quantos deles vão caminhar de fato, mas uma coisa é certa, todos ficaram impactados e aceitaram a palavra no coração
e nós temos que continuar a orar para que Deus possa avançar ali naquele lugar. E nessa minha ida, então, esse mesmo pastor que abriu aquela cidade de 80 pastores, ele tem vários pastores em Kinshasa também, amigos dele, e tivemos uma comunhão lá, num local deles lá, areia, telha de zinco, bem simples, apenas um galpão, né? Assim, feito bem simplesmente, bem simples. E aí, graças a Deus, ali tinha 16 pastores, de diferentes congregações também, e todos ficaram abertíssimos para a palavra. Se o Senhor abrir essas 16 congregações para receber a palavra, Kinshasa, hoje estão mais ou menos uns 350 irmãos em Kinshasa, eu creio que o Senhor vai tranquilamente alcançar mais de 1000 pessoas naquela cidade, em diferentes bairros, né? Diferentes bairros. Logicamente, o que mais pesa, que eles sempre pedem para nós, irmãos, por favor, nos ajudem a alugar alguns locais para a gente poder reunir. E é difícil, não é fácil encontrar locais grandes. Então, às vezes, precisa alugar um pedaço de terra vazio, um terreno baldio. A pessoa aluga aquele terreno baldio por $100, $200. E ali, então, se faz um galpão bem rústico, mas que os irmãos possam ter pelo menos um teto para reunir. Então, eu falei, irmãos, eu vou chegar no Brasil, eu vou ter comunhão com os irmãos, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque nós não temos recursos, né, para poder suprir essas necessidades. O fundo do Projeto Arca, ele cobre hoje 25 países e os recursos são bem restritos. Nós temos que trabalhar para manter o que nós temos. Coisas novas somente por ofertas extras, né? Então, cabe a nós compartilhar com os irmãos as necessidades. Se os irmãos tiverem coração, tiverem encargo, os irmãos então podem fazer as suas ofertas. Então, nós sentimos que em Kinshasa também, em breve, o Senhor vai dar um grande passo naquele país, naquela cidade, e os irmãos estão muito encorajados. Tivemos que deixar ali $500 para um irmão arrumar o carro dele, para pelo menos poder andar, ter mais um carro para poder andar. Tem apenas um carro de um irmão, que é advogado, é o único irmão que tem um carro, e todos os irmãos ali andam de transporte público, e não é barato. Para você ir, veja bem, um país como o Congo, que já é pobre, difícil, para o pessoal se locomover de uma ponta para outra, por exemplo, vou lá para o centro e volto. Ida e volta, $5. É o preço da passagem. Então, eles não têm como se locomover. Então, fica difícil para eles poderem fazer qualquer coisa. Então, logicamente que eles vivem de acordo com o que eles podem, né? Mas, da nossa parte, nós vamos fazer tudo possível para poder dar para os irmãos um pouco mais de condições, não somente para poder se locomover, mas pelo menos para eles poderem ter lugar para reunir. Eu creio que para nós que temos um salão desse tamanho, que fica praticamente vazio 5 dias na semana, né? E nós usamos apenas 2, 3 horas cada vez que a gente usa, nós temos esse gigante aqui, que sem dúvida tem a sua função. Eu creio que nós podemos ajudar para que os irmãos pelo menos tenham uma cobertura para reunir. Podemos ou não? Podemos ou não? Amém. Muito bem. Daí nós fomos saímos de lá, fomos para Londres. A gente aí muda totalmente de esfera, né? Você sai da África e vai para a Europa. E você sabe, em Londres tem o Bucafé. E o Bucafé ali, são poucos irmãos ali. Os irmãos de Londres, no máximo 12 irmãos que se reúnem ali. Mas, irmãos, o que esse Bucafé nesses 2 anos tem feito? Eles têm semeado tanta palavra do reino, que os irmãos sabem que pelo Bucafé de Londres, a Etiópia se abriu. Eu já comentei isso com vocês. O Bucafé de Londres fez abrir agora, sabe onde? Tem missionários, todo dia estão lá. Missionários americanos do Texas. Eles usam o Bucafé como a nossa base do quartel-general para poderem se fortalecer. Eles oram com os irmãos, leem a literatura, se fortalecem, depois vão a campo pregar o evangelho ali no bairro. E eles falaram assim, vocês vão nos ajudar a abrir um Bucafé lá no Texas, em Dallas. Porque isso aqui é de Deus. Então, pastor do Sri Lanka. Sri Lanka, já ouviu falar desse país? Sri Lanka. Uma língua totalmente esquisita. Encontraram um Bucafé. O pastor estava desanimadíssimo porque havia
houve entre eles uma dissensão, uma divisão. Um grupo, acho que de 30, 40, 50, não sei, dividiram e passou a ser um grupo só de 10, 12. Mas encontrou o Bucafé, os irmãos começaram a orar com ele, levaram a invocar o nome do Senhor, e esse pastor se revigorou. Ele falou assim, eu não sabia que existia tanta riqueza no nome de Jesus. E aí, toda semana os irmãos vão lá na congregação dele para poder compartilhar a palavra. E o que o pastor faz? Leva toda a congregação, não são muitos, são 10, 12, mas todos eles levam a invocar o nome do Senhor. Falou assim, eu encontrei vigor, encontrei libertação, encontrei liberdade, encontrei poder neste nome. Amém. Eu falava sempre em nome de Jesus, mas eu não invocava o nome de Jesus. Hoje eu invoco o nome do Senhor. Pelo Bucafé de Londres está abrindo Sri Lanka, imagina. Certo? Pelo Bucafé de Londres, hoje recebemos um e-mail. Uma irmã da Argélia também frequenta o Bucafé constantemente lá. E as portas da Argélia também estão se abrindo. Pelo Bucafé de África do Sul, Joanesburgo, sabe onde abriu as portas? Costa do Marfim. O pastor já me escreveu pedindo, por favor, ouvimos falar que você é que dá assistência aos países de língua francesa. Nós queremos que você venha aqui, estamos abertos para receber a palavra do reino. Não sabemos muito bem o que é isso, mas o pastor lá da África do Sul nos avisou que vocês têm uma palavra maravilhosa. Por favor, estamos de portas abertas. Costa do Marfim. O mundo inteiro está se abrindo para nós. É nossa força? Não. É porque há quem esteja usando o Espírito. Não é? Nós somos de pouca força. Mas quando usamos o Espírito, nós temos liberdade. O Senhor nos dá liberdade e liberta muita gente também. Levar as pessoas a invocar o nome do Senhor. E aí tem muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. Os comportores do CEAP de Barcelona fazem incursões todo mês para vários países onde não tem nada por enquanto. Mas já abriram uma porta tremenda na Holanda, tremenda em Luxemburgo, tremenda na Bélgica. Portas abertas, pastores esperando pela chegada dos irmãos para poder ajudar os irmãos a avançar no Evangelho do Reino. Amém. Vai começar agora o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Esse material que nós temos aqui no Brasil, o APOM, né? Vamos começar agora lá na Holanda, lá na Bélgica, lá em Luxemburgo. Por irmãos que são comportores, irmãos que foram daqui para servir o Senhor, e estão indo lá para poder suprir pastores, que têm ministérios não só lá, como também tem ligações na África, tem ligações em outros países. Irmãos, essa rede está aumentando muito. Não é misericórdia de Deus? Graças ao Senhor por esses guerreiros, né, que estão lutando naquele continente lá. Somos poucos lá, são poucos irmãos. Mas os irmãos têm se dado grandemente. E vou contar 2 testemunhos bem tocantes. Está surgindo agora um Bucafé no norte da Inglaterra, numa cidade chamada Scarborough. Fica a 380 quilômetros de Londres. Aí a gente pensou, como surge um Bucafé assim numa cidade que a gente nem conhece? Aí vocês veem, irmãos, como é que Deus está com pressa. Se Deus não pode contar conosco, Deus vai contar com outros. Disso aí eu vi claramente dessa vez. Se nós não nos mexermos, Deus vai mexer por outros. Bem, essa pessoa é uma irmã, né? Irmã Jaqueline. Ela é brasileira. Há 14 anos atrás ela foi para a Inglaterra. Não era irmã ainda, era muito esotérica, mexia com tudo da nova era e tudo. Chegou lá 14 anos. E depois de 3 anos, apareceram alguns missionários ingleses na casa dela, numa certa semana. Aquilo mexeu com ela. E uns dias depois apareceu um casal de missionários ingleses que serviu no Brasil aqui por 12 anos dentro de uma congregação. E eles falam português. Chegaram na porta da casa dela. Ela possui um hotel de 16 apartamentos e um restaurante, uma área térrea de um restaurante, assim. No centro da cidade de Scarborough. Scarborough tem 50 mil habitantes, fica bem ao lado do mar, olhando assim
olhando para o norte, né? Então, a Inglaterra está aqui, desse lado aqui. E ela tem, então, esse hotel, 16 apartamentos e mais esse restaurante. Chegou esse casal de missionários, bateu na porta dela. E levou um livro, que o título é assim, Por que Jesus? Why Jesus? Por que Jesus? E a missionária, já talvez de uns 50 e poucos anos, bateu na porta e encontrou com ela, falou, você é a Jaqueline, em português, né? Você é a Jaqueline, eu sou a Jill, esse é meu marido, John. Nós viemos aqui para dizer que você precisa de Jesus e aqui está um livro para você. E pronto, foi embora. E aí essa irmã Jill, que nós encontramos ela dessa vez ali, ela quando saiu, sabe o que ela falou? Ela, Senhor, me perdoa se eu falei muito, Senhor. Ela só falou isso. Jaqueline, nós estamos aqui e tal, somos missionários. A gente gostaria que você, né, tivesse um encontro com Jesus, alguma coisa assim. E aqui está o livro. Ela só falou isso. Não usou nem 2 minutos de palavra. Mas quando saiu, ela falou, Senhor, me arrependo, me perdoa se eu falei muito. Se eu falei muito, Senhor, apaga tudo aquilo que não é para ficar na mente da Jaqueline. Apaga tudo. Guarda só aquilo que o Senhor quiser guardar no coração dela. E não é que a Jaqueline, ela nem lembrou que esses missionários tinham falado qualquer coisa. Só falou assim, chegaram os missionários, me deram um livro, foram embora, não falaram nada. Você vê? Ela pegou esse livro, foi para o quarto dela e começou então a pensar, 4 missionários essa semana, mais esse casal que veio, fala português, me deixa um livro. O que Deus quer comigo? Ela foi buscar então o Senhor à noite e pegou o livro e começou a ler. Leu o livro, quando chegou no final tinha a oração do pecador. E ela falou assim, eu vou orar. Se Deus existe, depois dessa oração, eu vou sentir alguma coisa, Deus vai falar alguma coisa comigo. Senhor, se tu existe, fala comigo. Alguma coisa assim. E ela leu. Quando ela leu a oração, ela orou aquela oração, quando acabou de orar, ela se converteu mesmo. Entregou a vida ao Senhor. E aí ela era ligada ao catolicismo, foi atrás dos católicos, da igreja católica. Mas chegou lá, não sentiu bem, falou, não é aqui. Aí foi atrás de uma igreja evangélica, não era bem ali. Aí no livro tinha um endereço, viu, irmão? Por isso é importante, quando vocês forem distribuir qualquer literatura, tem que ter um endereço. Tem que ter o seu endereço, o seu telefone, alguma coisa, você tem que ter um contato. E olha só o poder da literatura, certo? Eles não falaram nada, deixaram um livro apenas. E o livro salvou essa pessoa. Salvou ela, a salvou, daí ela foi, viu o endereço, correu atrás desse casal, disse, olha, foram vocês que me entregaram um livro, não foi? Pois é, eu li o livro, eu fiz aquela oração e eu me entreguei a Jesus. Como é que eu faço agora? Aí o casal veio. Puxa, que casal maravilhoso. Eu conheci esse casal. Que amor, que dedicação. Você acredita que essa irmã Jill, ela ficou apacentando essa irmã Jaqueline desde o dia da conversão dela até os dias de hoje, são 11 anos. Toda quinta-feira ela apacenta a irmã Jaqueline, sem falhar uma semana sequer. Quando vi aquilo, eu falei, Senhor, né, nós irmãos que estamos no serviço de apacentamento e tudo, não podemos desistir. Se Deus toca você a visitar alguém, a cuidar de alguém, não desista. Seja perseverante. Deus pode fazer com que você, de fato, edifique. E essa irmã Jill edificou essa irmã Jaqueline. Ela cresceu em vida, cresceu. Muito bem. 4 anos atrás, ela converteu há 11 anos atrás, 4 anos atrás, ela teve um sonho, uma visão. Como ela tem um restaurante muito bonito, o restaurante que ela tem embaixo, bem no centro da cidade, e em cima o hotel, ela teve um sonho, que Deus falou assim para ela, esse restaurante vai me servir, estará a serviço do Senhor. E ela não entendeu, né? Daí veio uma frase, ela nem sabia que era da Bíblia, talvez ela ouviu, mas aquilo veio, falou assim, o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Isso foi o que ela, isso está na Bíblia, não está? Onde? Oséias, né? Acho que é Oséias, não é? Oséias 4:6. Muito bom, tá vendo? Beleza, ó. Parabéns, irmão, muito bem. Ela lembrou disso. Aí sabe o que ela viu na visão? Vocês não vão acreditar o que ela viu.
ela viu como é que seria esse lugar. Esse lugar seria uma cafeteria com livros. Tá? Esse lugar seria uma cafeteria com livros. Foi o que ela viu na visão. Uma cafeteria com livros. E pelos livros iria educar o povo de Deus. Educar as pessoas. Mas ela ficou com aquilo no coração dela. Não sabia, não entendeu nada. Começo deste ano, de 2014, essa visão, mexendo nela, ela falou, como é que eu vou fazer? O que significa isso? Eu vou ter que começar a fazer, Deus mostrou, começar a fazer. Daí ela é de Foz do Iguaçu e tinha um imóvel alugado. E falou, bem, vou ter que vender o imóvel para poder então fazer reforma e transformar esse restaurante. Olha só, quando ela teve a visão, o sonho, o chefe que trabalhava lá, era um chefe italiano, falou, olha, eu estou indo embora, eu vou voltar para o meu país. E ela fechou o restaurante. Ficou 4 anos fechado. Veio várias pessoas querendo alugar, ela falou, não vou alugar, não sentia paz em alugar, porque ela falou, esse lugar, Deus disse, vai servir, esse lugar vai ser para me servir, para servir a Deus. Eu não vou entregar esse restaurante para qualquer pessoa. E não teve paz em abrir. Ficou 4 anos fechado, imagina quanto prejuízo para ela. E o começo desse ano, ela também decidiu fechar o hotel em forma de hotel e alugar os apartamentos em forma de mensalidade. Então as pessoas entram, alugam o apartamento e pagam por mês, né? Então ela recebe o dinheirinho todo mês, tranquilo. Mas falou, o que eu vou fazer com esse restaurante? Vou vender a casa no Brasil. Vendo a casa no Brasil, pego esse dinheiro e vou fazer, talvez, não sei, vamos ver o que dá. E manda um e-mail para a imobiliária, diz, olha, coloca a casa à venda, mas dá prioridade para o inquilino da casa, né? Opção de compra. Daí o dono da imobiliária conversou com o inquilino, era uma inquilina, e a inquilina pega e responde para ela. Ó, senhora Jaqueline, tudo bem? Eu sou a Miriam, e eu sou a sua inquilina aqui. Você está querendo vender a casa, eu vou fazer de tudo para comprá-la. Mas quanto que a senhora quer? Ela começou a negociar. Falou, não, eu preciso desse dinheiro, porque estou querendo abrir um negócio aqui na Inglaterra. E a Miriam não sabia que ela morava na Inglaterra. E ouviu, você mora na Inglaterra? Olha, então que coisa maravilhosa. Olha só, a minha igreja tem um projeto maravilhoso que se chama Bucafé. É uma cafeteria com livros. É uma biblioteca, livraria e tal, cafeteria. E aí nós pregamos evangelho, não sei o que, tal. Quando a Jaqueline leu aquele e-mail, não acreditou. Ela falou assim, isso que é sonho. Não pode ser. E aí imediatamente pediu para dar o endereço, o telefone. Aí ela pegou o telefone, pegou o endereço e ligou imediatamente para Londres. Daí o irmão que estava lá servindo atendeu o telefone e falou, olha, realmente aqui é uma cafeteria, um bucafé, assim. Falou, olha, eu acabei de receber. E quem que era a irmã Miriam? É uma irmã da igreja em Foz do Iguaçu, que aluga a casa dela, imagina. Coincidência, né? É pura coincidência. Daí, ela fala assim, irmã, então, agora que eu vou acelerar a venda dessa casa, então, eu vou ver se minha família compra, porque agora é por uma causa mais do que justa, não é? E aí, a irmã ligou lá, em Londres, marcou, e o irmão que ligou falou, olha, irmã, se você quiser vir aqui, na nossa casa aqui de Comportor, tem uma vaga agora, acabou de vagar, você pode vir aqui. Ela arrumou as coisas, 2 dias depois estava lá em Londres. Ficou uma semana com os irmãos, servindo o café e tudo. E ela assim, ela era meio pentecostal, né? E então, tudo ela queria, entrava uma pessoa, já queria expulsar demônio, já queria, né? Aí os irmãos falavam, não, calma, não é assim não, tal. E ela não entendia a questão de invocar o nome do Senhor e tal, muito bem. Mas os irmãos assim, a receberam muito bem e ela muito tocada, vendo que de fato o ambiente do Bucafé era um ambiente espiritual, porque ela falou, eu conheço muito bem restaurante, quando está no momento mais crítico, no auge da tensão, o cozinheiro joga panela, xinga todo mundo, mas aqui não, aqui quando está no auge da situação, os irmãos ali oram, os irmãos invocam o nome do Senhor. Mas que coisa diferente! E aquilo a tocou grandemente. Muito bem, daí ela foi embora, passado 2 semanas os irmãos de Londres foram visitá-la. Né? Olharam lá, tiveram comunhão com ela, apresentaram outros irmãos.
Daí, nós tivemos a chance de ir agora. Na semana passada estivemos lá, eu e o César Antonelli. Irmãos, olha, realmente é de Deus. Tudo pronto, tudo pronto. Cozinha industrial. Era um restaurante, né? Cozinha industrial. Aquela máquina de café. Ela falou, olha, tudo isso aqui eu quero tirar, eu quero colocar livros aqui, você tem que me ajudar, o que vamos ter que fazer? Outra coisa, eu quero essa parte da cozinha, essa parte do café, deixa comigo, eu vou arranjar alguém para servir, pessoas daqui mesmo, vocês só me ajudam a treinar essas pessoas, por favor, mas eu quero que vocês mandem seus missionários para cá, nossos comportores, né? Mandem para cá, para poder fazer esse trabalho que vocês estão fazendo lá em Londres, para que o sonho que Deus me deu se torne realidade, que esse lugar seja para servir a Deus e ao povo de Deus. E uma coisa, olha só, ela falou assim, eu tenho 16 apartamentos aqui, ela vive do valor desses apartamentos. Falou assim, eu não me importo, eu estou disposto a abrir 3 a 4 apartamentos desses, conceder para os comportores, para eles morarem aqui de graça, comerem de graça, mas desde que alcance o objetivo de eu transformar esse lugar num lugar que serve ao Senhor. E lá em Londres, ela ouviu falar do SEAP. Ela viu fotos do SEAP, viu o book do SEAP e falou assim, e não duvido que um dia, esses 16 apartamentos vão se tornar num SEAP na Inglaterra. Deus já me deu tudo. Não preciso mais de nada. Eu tenho uma casa muito boa, eu tenho uma casa bem grande, né? Lá também, se quiser, pode hospedar a gente lá. O que eu quero é servir o meu Senhor. E aí, nessa comunhão, estava lá esse casal de missionários, estava lá uma outra irmã brasileira, há 20 anos lá. São de 3 igrejas diferentes, mas eles falaram assim, nós estaremos aqui como os primeiros voluntários para servir na unidade do corpo de Cristo, para poder ganhar esse povo nessa cidade aqui. Aí nós oramos, quando eu acabei de orar, daí esse missionário orou, o irmão John, tem hoje uns 60 e poucos anos. Falou, Senhor, que não apenas nós aqui tenhamos essa visão e encargo que o Senhor nos apresentou nessa manhã, mas que Tu possas já tocar, desde agora, os líderes das congregações, todas as congregações dessa cidade, para que nós possamos fazer a Tua vontade nessa cidade. E ele é um missionário que falou assim, Inglaterra era um país cristão. Hoje é um país religioso. Daqui saíram muitos missionários para o mundo inteiro, nos séculos passados. Hoje, esse país é um país pagão, um país ateu. Hoje recebeu, tem mais... Onde você vê, está cheio de muçulmanos, está cheio de budistas. E ele fala assim, graças a Deus que vocês... O que a Jill falou? A Jill falou assim, com esse fogo, ela falou assim, com esse fogo, essa disposição, só vocês do Brasil mesmo, para vir aqui nos ajudar. Isso aí não foi só ela falou, vários pastores da Inglaterra falaram. Vocês vêm com esse fogo do Espírito, para poder nos contagiar, para tentar nos inflamar novamente. Maravilhoso, né? Não é de Deus isso? 4 anos atrás tem um sonho. A inquilina é da igreja. Coincide as coisas. Ela abre todo lugar, não é maravilhoso? Tremendo. Então esse é um testemunho que marcou, mexeu com todos nós. Outro testemunho que mexeu com todos nós foi o testemunho de Dublin, Irlanda, né? Você lembra que eu compartilhei aqui? Vocês também ofertaram, nós ofertamos, para alugarmos uma casa na Irlanda para os irmãos que hoje estudam lá. São em torno mais ou menos de uns 4 irmãos da vida da igreja que estudam lá. E mais alguns outros que foram ganhos por lá. E a casa deles era muito pequena. Graças ao Senhor, com a oferta que os irmãos deram, pudemos alavancar. E olha só que coisa miraculosa também, milagrosa. Lá para poder alugar uma casa, você tem que ter salário, tem que ter avalista e um montão de coisa. Normal, 3 meses de aluguel adiantado e tal. Mas a irmã também chama Jaqueline, ela é da igreja em Cubatão, filha do irmão responsável lá. Ela e o irmão dela, muito preciosos. O irmão dela até falou assim, eu contava no Brasil, olha só, eu vou falar isso para vocês. Ele falou assim, contava no Brasil,
Eu estava apagado na vida da igreja. E eu nas reuniões por ir. Porque meus pais são irmãos responsáveis e tal. Eu ia por ir. Eu estava apagado. Daí quando vi minha irmã aqui estudando inglês e pregando evangelho, eu falei, eu vou lá também, melhorar meu inglês, né? Estudar meu inglês. Chegou lá, quando viu a necessidade de Deus, o Senhor acendeu o espírito desse irmão. É um jovem de 21 anos de idade. 21 anos. Ela tem 23, parece. Acendeu o espírito desse jovem. E esse jovem hoje, toda semana, eles vão pregar o evangelho na principal rua, avenida de Dublin, no calçadão. Coloca uma mesa lá, coloca os livros com alto-falante e vão pregando o evangelho. Imagina, alguém que estava apagado na vida da igreja. Chega lá, Deus passa a usá-lo grandemente. E hoje ele é o nosso relações públicas junto aos pastores. Porque ele sabe se relacionar muito bem com a liderança. E conversa com as pessoas lá abertamente. Muito bem. Para poder alugar essa casa, eles começaram a orar. Orar e até jejuar uma semana. Senhor, nós precisamos dessa casa. O Senhor sabe que nós não temos condições, condições, não é que não tenha dinheiro, a gente ia ajudá-los. Mas o que você trabalha? Qual que é o seu emprego? Né? São estudantes, né? Mas aí oraram, jejuaram e falaram, queremos uma casa que possamos alugar diretamente com o proprietário, sem passar pela imobiliária. Aleluia, Deus deu. Quando o proprietário conversou com eles, ele falou assim, então foi o seguinte, você não aluga um apartamento lá no centro? Alugo. Fala para o proprietário de lá me ligar e ele me dá referências. Se ele der ok, eu alugo também sem nenhuma referência para vocês. Aí o proprietário lá ligou, não, esse pessoal paga direitinho, o pessoal sério, o pessoal cristão. Tá bom, tá alugado para vocês. Uma casa, uma sala boa, né? 2 andares, em cima tem uns quartos. E graças ao Senhor, ali já começaram as reuniões. Mas eles não estavam satisfeitos com as reuniões só. Nós queremos um bucafé aqui. Eu falei, puxa, né? Tem um bucafé, vamos orar. E Dublin, para quem não sabe, Irlanda, junto com Inglaterra, são 2 países que os missionários saíram. Muitos missionários saíram daqueles 2 países para o mundo inteiro, né? Até um que é relacionado até bastante conosco, dos Irmãos Unidos, que é o John Nelson Darby. John Nelson Darby era irlandês de Dublin. Tá? Ele é um irmão que influenciou muito o irmão Lee. Toda a nossa história na vida da igreja tem uma relação muito forte com essa linha de pensamento dos Irmãos Unidos. John Nelson Darby, ele era irlandês. E aí, os irmãos orando, né, também. Nesse jejum de uma semana, oraram pelo bucafé. Senhor, nos dá um bucafé aqui. Porque eles trabalham, eles estudam, tem visto de estudante, eles estudam 4 horas por dia e podem trabalhar legalmente 4 horas. Podem trabalhar 20 horas semanais, ganhando seu salário e tal. E onde que eles trabalham, todos esses jovens? Trabalham em cafeterias e restaurantes. Então, são treinados já na parte de barista, são treinados na parte de comida, e só pedindo, Senhor, nos dá um lugar. E nós ficamos lá, eu e o César Antonelli, ficamos apenas 1 dia e meio. Chegamos quinta-feira, meio-dia, e íamos embora sábado de manhã. 1 dia e meio. O que 1 dia e meio dá para fazer? Nada, né? Só comunhão, encorajamento. Aí encorajamos os irmãos na quinta, tivemos comunhão sempre para visitar a cidade. E lá Dublin é uma cidade de uma característica de cafeterias muito forte. Lá, assim, o conceito café é muito forte, né? Então, tem café em tudo quanto é lado. Daí, chegamos lá, e olhando para a cidade e perguntando para os irmãos, vocês viram algum lugar? Falei, não, nós vimos ali, mas já está alugado e tudo. Daí aparece um irmão, do nada, que veio do Brasil, um irmão de uma congregação, veio trabalhar em Dublin, a convite de outro, exatamente para abrir um café. E aí, deu errado o negócio. O café que eles queriam alugar não deu certo e tal, não sei o quê. E nós perguntamos assim, vem cá, mas você sabe o lugar desse café? Falou, não, eu não sei, nem conheço a cidade, só sei que é tal, mais ou menos assim. E nós, na sexta-feira de manhã, então, saímos em busca desse café que ele não conseguiu, né, alugar. E não achamos o café. 2 da tarde voltamos, lá não achamos, amém. Vamos entregar na mão do Senhor, vamos orar ao Senhor.
E vocês, quando acharem, vocês não comuniquem, tá bom? Amém, Deus irmãos. Daí a gente falou, vamos visitar então o diretor da escola, que vocês estudam inglês, porque é uma maneira da gente poder legalizar melhor todos os nossos comportores que estão na Europa. Já que muitos deles não falam inglês, vão poder falar inglês. E lá na Irlanda é o seguinte, você estuda 6 meses inglês, né, seguidos ou picado, e você tem mais 6 meses de férias. Um ano de visto de estudante, para você poder praticar, poder trabalhar e poder desenvolver. Então você legalmente tem 1 ano, mas você só estuda 6 meses. Então nós falamos, bem, esse é um caminho muito bom para os nossos comportores poder passar por lá e tudo. Vamos conversar com o diretor para ver se ele consegue dar um desconto para nós, como missionários, né, comportores. Daí chegamos lá, ele gosta de falar muito, né? Ele não sei se é paraibano e tal, mas é uma pessoa muito sofrida. Foi para Santos quando pequeno, a família toda. Desde os 7 anos de idade trabalhava vendendo pirulito, balas, né, em jogos de futebol. Era feirante nas feiras de Santos. Depois virou açougueiro também e tudo. Hoje ele é o diretor da escola de inglês em Dublin, tá? Dessa escola brasileira, escola inglesa, onde a maioria do pessoal é brasileiro. Ele é diretor lá. Tem 1.000 alunos, sendo que desses 1.000 alunos, 80% são brasileiros. Certo? Ele é o diretor. Uma pessoa bem simples, mas assim muito dinâmica, mostrando realmente que quem luta consegue. E aí fomos conversar com ele, né, o Amaral, muito temente a Deus, embora não seja de fato um cristão ainda, uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor, mas muito temente a Deus. Sempre relacionado às coisas de Deus, ele deixa, e tanto é que na escola dele tem 4 congregações que usam as salas de aula de graça. Ele cede de graça para usar. É para adorar a Deus? Pode usar aqui de graça. Eu não vou cobrar um tostão, porque vocês me abençoam com tudo isso, porque se não fosse por Deus, não teria o que eu tenho. Então, vocês me abençoam com isso também. Eu estou, né? Então, isso é uma coisa muito assim, bonita dele. Aí chegamos lá, conversamos com ele, apresentamos o projeto Bucafé, vimos o folder, ele olhou todo o material e falou assim, e onde vocês querem abrir isso aqui? A gente está querendo abrir, ver se acha algum lugar bom no centro da cidade e tudo. Se você puder nos ajudar, né? Você conhece muita gente aí, porque os irmãos falaram que ele conhecia muita gente. Daí ele falou assim, então acho que vocês vieram na hora certa. Porque para poder atender toda essa brasileirada que vem, porque aqui o custo de vida não é muito barato, eu então decidi há 1 ano e meio atrás alugar um restaurante, fazer um restaurante como se fosse uma cantina da escola, para poder, então, os alunos poder pagar barato, né? Então, lá quem frequenta, a maioria são nossos alunos. E eu não tenho tempo de cuidar desse restaurante, porque é meu irmão que cuida e tudo. Não tenho tempo, e aí não tenho condições de poder fazer o negócio deslanchar. Então, ontem, olha só, nós chegamos lá, era sexta-feira à tarde. Ontem à noite, eu falei com o meu irmão. Amanhã vão preparar um anúncio para anunciar no sábado que vão repassar esse restaurante para frente. Era um restaurante, né? A 3 quadras da casa da escola. Aí ele perguntou assim, inclusive nem almocei ainda, era 3:30 da tarde, nem almocei ainda. Vocês querem conhecer o restaurante? Vamos lá. Aí fomos lá. Entramos no restaurante, olhamos tudo. Uma cozinha, vou falar uma cozinha, não digo tão grande quanto a nossa, mas praticamente nas mesmas condições que a nossa aqui embaixo, toda já preparada. Toda, câmara fria. Nós não temos câmara fria, não temos freezer aqui. Câmara fria, câmara para vegetais, para verduras, né? Toda a parte tudo preparado já, no subsolo. Em cima, uns 55 metros quadrados de área. Ele falou assim, vocês estão interessados? Eu passo para vocês agora. Vocês só me passem o valor que eu investi aqui, porque na verdade não é dele, né? Ele está alugando o restaurante, era um restaurante romeno, mas o proprietário alugou para ele então está passando para nós. Vocês só pagam o que eu investi aqui, 10.000 euros, pode pagar como quiser, e eu ajudo todos vocês. Não precisa nem preocupar, eu sou o fiador de vocês aqui, o que precisar eu avalizo tudo, vocês podem entrar como quiser. E é o seguinte, os meus alunos aqui podem continuar comendo aqui, porque é o seguinte, para manter esse restaurante aqui, se os alunos começarem a vir
todos os dias eles têm um cartãozinho. Só com meus alunos você já paga todos os cursos do Bucafé. E tudo que vier depois vai ser então extra. E vocês vão poder pregar o evangelho como quiserem. Né? E aí, graças ao Senhor. Aí nós fomos orar à noite com os irmãos. À noite, 11 horas da noite, a gente liga para ele: ô Amaral, então queremos fechar um negócio com você. Falou: onde é que vocês estão? Estamos na casa dos irmãos aqui. Pera aí, então estou indo aí. Ele foi lá na casa, reuniu conosco ainda por último, oramos com ele, levamos ele a invocar o nome do Senhor. Ele falou assim: o que vocês precisarem de mim? Tá? E hoje nós acabamos de fechar o negócio. Então, em 1 dia e meio, o Bucafé de Dublin nos foi dado. Uma coisa totalmente impossível, né? Mas só porque os irmãos tinham coração. Aí nós já temos o lugar, já temos o pessoal para trabalhar no Bucafé, certo? E os irmãos todos, porque nesse período todo eles fizeram muitas relações com vários irmãos jovens dos diferentes grupos cristãos. Então, agora eles vão... E aí, quando alguns irmãos souberam, falaram: mas que maravilha, não existe um lugar desses aqui em Dublin. Veja bem, é apenas 1,5% de cristãos aí em Dublin, certo? Aqui não existe um lugar como esse. Então as congregações ficaram super abertas. Falaram assim: nós vamos frequentar o Bucafé e vamos trazer pessoas para cá, para que nós juntos possamos usar desse lugar para pregar o evangelho nessa cidade. Amém. Então, quando eu olho para isso, aí eu olhei assim, olhei um pouco o resultado. De onde que veio tudo isso? Veio da oração de jovens que estavam desesperados. Eles podiam simplesmente ficar ali: não, estou aqui para estudar meu inglês, quando eu acabar vou embora. Não é? Mas queima nos irmãos. Eu estou aqui, não posso perder tempo. Eu quero frutificar. Eu encorajei esses irmãos falando assim: vocês estão pavimentando, vocês estão abrindo picada aqui em Dublin. Um lugar onde o evangelho saiu para toda a terra. E agora o evangelho do reino está entrando por meio de vocês para essa cidade. Vocês são pioneiros, vocês não se sentem valorizados pelo Senhor? Puxa, eles ficaram muito contentes. E todos eles vão servir no Bucafé, né? Legalmente, podendo pregar o evangelho lá. E agora nós já também abrimos o caminho já também para que os irmãos que querem estudar lá e servir, já vão para poder estudar lá. E uma coisa, aí nós conversamos com ele, com o diretor: olha, quanto você cobra pelo curso todo? Ele cobra 1.800 euros por ano. É o ano, né? É o curso de inglês, 1.800 euros. Não é caro, é barato. Para estudar inglês. São 300 euros por mês. São 6 meses de estudo, 6 meses de folga. Porque eles podem trabalhar, ganhar dinheiro, né? Dá para ganhar mais uns 600, 700 euros por mês, se quiser trabalhar 20 horas por dia. 20 horas por semana. Então ele falou: olha, eu cobro 1.800. Mas para vocês que fazem tem a causa do evangelho e tem esse objetivo principal, eu vou dar um desconto de 700 euros para vocês. Vocês só me pagam 1.100. Eu estou tirando todo o meu lucro do que eu ganho em cada aluno. Vocês vão pagar o custo para mim. 1.100. Louvado seja o Senhor. O que você sente depois de ouvir tudo isso? Adoração ao Senhor, né?